Olá, turma do quarto ano. Nós vamos estudar hoje, na matéria de geografia, sobre os povos quilombolas e os povos indígenas. São duas etnias que foram muito marcadas aqui no Brasil. Nós descendemos o Brasil, em sua grande maioria, descende desses dois povos. Porém, mesmo que os cientistas digam que 80% do nosso sangue é europeu, por conta dos portugueses são europeus, dos portugueses, dos holandeses, dos italianos, dos espanhóis, mas nós, em sua grande maioria, descendemos dessas duas raças. Então, nós vamos estudar um pouco sobre território étnicos culturais. É o território em que viviam essas duas etnias aqui no nosso país. E como era a vida de alguma dessas pessoas, em partes. Primeiro, o que é etnia? Etnia é basicamente um grupo social, um povo que tem costumes diferentes de outros povos. Por exemplo, o Brasil tem sua etnia, o Japão tem sua etnia, cada país tem suas características, sua cultura, seu jeito de ser diferente. E o Brasil, ele é muito rico um país tem uma diversidade étnica muito interessante. Por exemplo, embora tenha os indígenas e os quilombolas portugueses, em sua grande maioria, formaram o povo brasileiro, depois, principalmente no período do fim da escravidão, para a política do café com leite, que tinham muitos agricultores de café, nós passamos a ter mais um pouco dessa mistura, porque vieram muitos estrangeiros, vieram muitos povos de diferentes países, em sua maioria enganados, porque eles vinham com promessa de ter emprego, ter terra aqui, e nem sempre era o que eles queriam, e trabalhavam e acabavam ficando porque não tinham condições de pagar aquilo que compravam, então eles acabavam se endividando, vivendo aqui. E um exemplo disso é, por exemplo, na cidade de São Paulo, que existe o bairro chamado Bairro da Liberdade, é um bairro basicamente japonês. Tem muitas indícios da cultura japonesa, tem seus descendentes lá. Lá, em alguns lugares do interior do país, tem muita descendência alemã. No Rio Grande do Sul também tem muita descendência italiana. E assim vai. Em algumas partes do país, dá para se perceber que aqueles lugares foram basicamente no início do Brasil, da formação do nosso povo, aqueles territórios foram ocupados por outras etnias que não são do nosso país. Em aulas anteriores, eu não sei se vocês lembram, que nós estudamos que esses povos foram aceitos porque, por uma questão, não que o Brasil tivesse de portas abertas para receber as pessoas, tinham emprego, tinham o que eles pensavam que iam receber aqui, terras, iam ter uma vida melhor, não. Uma das questões é que não tinha mais mão de obra escrava e também que o povo brasileiro, em sua maioria, eu não digo, por exemplo, os 70%, 60%, era negra. Muitos portugueses, eles acabaram, era negro ou descendente de indígena. Um exemplo disso são nossos bandeirantes. Eles não eram europeus desbravadores, eles eram mestiços às vezes de índio, às vezes de escravo, e eles tinham essa mistura de raças, até porque ia servir muito bem para os propósitos da quais eles fizeram, que eles serviram, foi de desbravar o interior do Brasil, sendo que eles eram filhos de europeus e também eram filhos de índios que tinham capacidade de entrar na selva, coisa que a maioria dos europeus não tinha. E existiam vários
voltando ao assunto, existiam vários povos. E nós vamos ver alguns desses povos, os indígenas e os quilombolas. Os indígenas estão na página 317 e os quilombolas na página 318. Quando os portugueses chegaram, no texto aqui não tem falando muito, mas quando os portugueses chegaram, já existiam habitantes aqui. E eles passaram antes dos portugueses chegarem, eles tinham uma vida, eles passaram a viver uma vida. Esses povos, alguns historiadores dizem que vinham da Ásia, esses índios, migraram para cá, pelo Estreito de Bering, e outros dizem, outra teoria, que eles vieram de barco da África para cá. Os índios mesmo pertencem a esse território, eles chegaram primeiro. Eles chegaram aqui, passaram a povoar e criaram diferentes tribos. E cada tribo tinha sua cultura étnica. Não era que tudo era índio e vivia no mesmo grupo, não. Cada índio tinha sua tribo e por isso também existia muita guerra entre as tribos. Os índios não eram tão santos. Eles foram os mais prejudicados, logicamente, mas também eles viviam em guerra, assim como qualquer outro país que tem divergência com um país vizinho. O que acontece? Essas tribos, elas falavam a mesma língua, alguns tinham culturas diferentes. Por exemplo, existiam índios canibais, existiam índios que praticamente só viviam da caça e da pesca de animais, não praticavam o canibalismo. E com o passar do tempo, a gente lembra, estudamos até na aula de história anteriormente, alguns assuntos sobre a respeito disso. E no ano passado também estudamos que os índios passaram por muitas situações. Já aconteceu de índio se associar a português para derrotar outra tribo. Já índio guerreava contra os portugueses. E assim vai. E com o passar do tempo, as tribos indígenas foram diminuindo. Hoje, que eu me lembre, tem no caso um total de 200 tribos indígenas. Tribos, não índios, mas 200 tribos indígenas vivas. Anteriormente, se eu não me engano, eu acho que tinha umas 3.000 tribos pelo país inteiro. E para que nós possamos proteger esses índios, foi criada uma Constituição em 1988 que garantia a segurança desses índios, o cuidado com a cultura deles e, como eu posso dizer, o direito pela terra em que eles viviam, que antes era dos seus antepassados. Então foram criadas essas leis para, como posso dizer, manter a nossa cultura viva, respeitar as características dos índios, porque eles foram, apesar de que eles já viviam em guerra antes mesmo dos portugueses chegarem, eles tinham aquela terra e era direito deles e foi tirado deles esse direito. E hoje, para que esse direito seja mantido e sempre seja observado se os índios eles estão sendo bem cuidados, protegidos e respeitados perante a lei, foi criada a FUNAI. O que é a FUNAI? FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Essa fundação garante a proteção do índio, a proteção da cultura indígena, para que nós, apesar de somos descendentes, mas também não somos índios, para que o homem branco ele possa observar a cultura indígena e aprender com ela também. E existe outra associação, o Ministério da Cultura, ele garante que os índios têm uma posse documental dos territórios em que eles vivem e que viveu o antepassado deles. Passando essa parte dos índios, que creio que vocês tenham entendido, nós vamos para os quilombos. O que seriam os quilombos? Quilombos eram territórios, lugares, geralmente na mata,
em que os escravos africanos, eu digo africanos porque a África é um continente. A África é um continente, então, basicamente ninguém sabe de onde vinham esses escravos. A escravidão, ela é uma coisinha muito mais complicada. Por exemplo, lá na África existiam as guerras. E o país que perdia era subjugado pelo país que ganhava. Então, quem perdia podia ser escravizado, podia ser levado, podia ser morto, e assim vai. E o mundo, nesse período, estava vivendo o comércio escravo. Não só o Brasil, não só Portugal, vários países do mundo adotavam essa prática que nós hoje vemos que é ruim, naquela época era comum. É absurdo pra gente, mas para eles não eram. E a maioria dos índios, porque o Portugal, dos índios não, perdão, dos escravos que vinham da África, eles eram comprados pelos portugueses, porque eles eram um dos mestres da navegação. Existia muita, como eu posso dizer, exploração pelos portugueses dos mares nessa época. Eles procuravam terras, procuravam, assim como os espanhóis. Eles eram duas potências do mundo do século XVI, do século XV, XVI. Tanto é que o Papa precisou dividir o mundo em dois para que esses dois países não se matassem pelo mundo, para cada um ter um pedaço de terra. E voltando para os escravos. E os escravos estavam no meio disso. A maioria desses escravos, eles foram trazidos para cá, porque eram as colônias. Tinha as colônias lá na África também, em Portugal. Portugal, se eu não me engano, perdeu as colônias no período da Segunda Guerra Mundial. Ele acabou perdendo algumas colônias que existiam lá na África. E tinham outras colônias. Portugal não tinha só Brasil como colônia. Tinha Algarves, que para quem já estudou história sabe que o Brasil, quando a família real veio, eles unificaram o país em todas as colônias e os dois, Portugal, Brasil e Algarves, tudo uma coisa só. E existiam as colônias, e eles não iam para Portugal, eles iam para as colônias, trabalhar lá. Trabalhar para lucrar, e esse lucro ia para Portugal. Portugal só recebia os lucros. E os índios que vinham, imagine você que, por exemplo, eu como sou professora, tenho meu diploma, e de repente meu país está em guerra e perde essa guerra e eu vou ter que ser levada cativa. E lá eu tenho que trabalhar escrava, sujeita a qualquer coisa terrível que me aconteça. Isso basicamente era a situação deles. Porque, para quem não sabe, os escravos, antes eram pessoas livres, comuns, que viviam suas vidas, tinham seu emprego, tinham suas profissões, tinham sua família, e de repente, por conta de guerras, foram levados, escravizados e arrastados para um país que não sabia nem que língua era aquela. E muitos vieram para cá e sabiam qual era o valor da liberdade e lutavam muito por elas. Muitos escravos conseguiam fugir e quando eles fugiam, procuravam lugares em que fossem inacessíveis para os caçadores deles, para criar assim os quilombos, que eram como fosse refúgio, eram aldeias que eram refúgio para os quilombolas, que assim os escravos foram chamados quilombolas. O mais famoso deles foi Zumbi, que foi um homem que lutou muito pela liberdade dos escravos. A gente tem até o feriado em homenagem a Zumbi, Dia da Consciência Negra. E dentro desses quilombos, eles tinham alguns costumes, por exemplo, a agricultura, segundo o texto, de subsistência. O que seria essa agricultura de subsistência? Agricultura de subsistência é a plantação para o seu próprio alimento. Eles plantavam, eles colhiam, eles pescavam, faziam tudo para se alimentar, não para comercialização.
No caso, eles viviam nesses quilombos até onde podiam, porque muitos, em vários períodos da história, foram invadidos, destruídos, mas alguns resistiram e têm até hoje. Não que as pessoas que vivem nesses quilombos sejam escravas ainda, não. Mas ainda existe até hoje alguns quilombos que foram preservados como patrimônios. E que pessoas vivem lá ainda, né? Para homenagear seus antepassados, eles vivem lá, preservam o que foi deixado pelos antepassados deles. E lá eles viviam, plantavam, comiam só para a própria existência, subsistência. E até hoje tem, como eu disse, até hoje tem esses quilombos e essas pessoas. Tem até uma imagem na primeira imagem do livro, na página 318, que mostra uma apresentação no quilombo de Minas Gerais. É o quilombo do Sapé, o Congo. São várias danças bem interessantes dos povos quilombolas. Embaixo vocês vão ver que tem o mapa do Brasil, vários pontos vermelhos. E esses pontos vermelhos são vários quilombos que existiam ao redor do Brasil, em todo o Brasil. Em sua grande parte, eu posso observar que o estado que mais tem quilombo seria Maranhão, Sergipe, Minas Gerais e outros. Tem vários quilombos, tem vários países. O que tinha menos quilombo aqui, no caso, foi a Amazônia, que só tinha um quilombo, e Roraima não tinha nenhum. A atividade de vocês vai ser o seguinte: vocês vão ler a primeira parte do texto, as três questões, a questão da 1A e a questão da A e da B da 2 são pessoais, mas que vocês discutam, leiam e observem, bem interessante as perguntas. Analisem, revejam o vídeo se necessário e boa atividade para vocês.